Continuando, a razão por que se faz as coisas nesse mundo capitalista, urbano, industrial, é que as pessoas têm contas a pagar, dívidas, querem comprar coisas, querem fazer aquele viagem para Bora Bora, sabe? Comprar apartamento em Miami. A pessoa não está trabalhando porque quer ajudar a empresa ou porque tem lealdade fiduciária que vai fazer tudo para ajudar a empresa que está ajudando a pessoa com emprego. É interesse financeiro e nada mais. Tanto que se a pessoa ganha algum tipo de herança ou algum tipo de loteria, tchau e bênção, vai torrando tudo e depois volta para contar todo mundo. Eles vão para o Egito e em vez de tirar do pirâmide, tira do seu rosto na frente do pirâmide. Quantas vezes eu vi isso? A pessoa, como a pessoa está muito ferido, muito magoado, muito abandonado, muito órfão, faz de tudo para aparecer, para contar vantagem. Só que essa vantagem não dura muito tempo. Porque depois ele vê a outra pessoa postando algum lugar nos pirâmides do México. É zero-sum game. Todo mundo competindo para postar. Eu também sou alguém, eu também tenho carro importado, eu também fui para tal lugar. É fogueira das vaidades e vai todo o dinheiro embora, a dívida aumenta, né? Então, assim, essa vida maluca, né? Ela se chama idiocracia. E essa idiocracia faz tempo, né? Mas é um filme muito famoso que foi feito nos anos 80, né? Idiocracy, que as pessoas podem acessar e acompanhar várias vezes até a ficha cair, né? Do que aquele que estava acontecendo nos anos 80, basicamente Estados Unidos, agora está Brasil cabo a rabo. O primeiro lugar onde se massificou produção em massa, com consumo em massa, propaganda e marketing em massa, foi Estados Unidos, a cultura americana. Espalhou para a Europa e para a América do Sul. Então as pessoas foram massificadas, as pessoas receberam blitz de propaganda e marketing e se tornaram número de pagar, cartão para pagar, cheque especial para pagar, né? E criou-se a sociedade de consumo. Não uma sociedade de gente inteligente, porque você vai consumindo coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar, aparecer para pessoas que nem sabem que você existe e que quando você vira as costas só falam mal de você. Não é uma coisa muito inteligente. E todo esse dinheiro vai pelo ralo e 10, 20 anos depois a pessoa fala: não aprendi inglês fluentemente, não estudei, não fiz coaching, mentoring, não fiquei mais inteligente. Aliás, fiquei cada vez mais, né, vamos dizer, para baixo. Eu decidi chamar, né, assim, o meu curso em A Vida Inteligente, porque o que menos eu vi no planeta Terra. Governos inteligentes, né, eu diria, né, Singapura como exceção, é realmente diferenciado. Mas, infelizmente, assim, a exceção confirma a regra. Então, falei, foi a primeira coisa e vai ser a última coisa que eu vou tentar fazer, ajudar as pessoas a ficarem mais inteligentes. Getting better. Porque é muito difícil você melhorar se você não se desenvolver e não se tornar mais inteligente. Você vai fazendo, vamos dizer, esportivo, um treinamento que vai te acabar, que vai te envelhecer, que vai quebrar seu corpo. Aí depois você vai encurtar sua vida física, biológica, porque você fez muito treinamento intensivo. E hoje, a grande palavra, né, não é mais exercício, é movimento. Tem que se mover-se melhor, suavemente, como viver um tai chi, tudo suave, né? E
Não se matando para aumentar os músculos e tomar todo tipo de bomba para ficar enorme, para olhar para as pessoas, olha meus enormes músculos. Automutilação, autodestruição, né? É como a pessoa constantemente dando tiro no pé. Aí o pé sara, dá outro tiro no outro pé. Temos que tratar nosso corpo com muito amor e carinho. Isso precisa de inteligência, não destruir ele, porque mais para frente vai precisar muito dele. Inclusive, logo, logo vai precisar dele. Porque o corpo, quando você dá as costas para ele, ele dá as costas para você. Aí você taca remédio para dormir, remédio para emagrecer, remédio para isso, para aquilo, tal, e ele começa a dar descarga em você. Puxar a descarga, mandou você para o esgoto. Ele não quer ficar com você. A mesma coisa quando o homem maltrata a mulher. Ela não quer ficar. Por isso que está tendo muito feminicídio. As mulheres não querem ficar. Porque normalmente os homens jovens, né, criados na cultura do narcisismo, grande isso, grande aquilo, não são muito educados, muito gentis. Não tem esse conceito, trato fino. E vem a cultura, a mulher tá aí, sabe, para trazer café, para me servir. Na medida que a mulher começar a estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, melhorar, né, ela vai ascendendo e o homem vai ficando, isso cria ódio e raiva. Se todo mundo melhorasse, ficando mais inteligente, usando inteligência, né, nas conversas, hábitos inteligentes. Por que você quer maltratar uma pessoa que está do seu lado? Juntos podem fazer coisas mirabolantes. É muito complicado estar sozinho. Por que a pessoa perde o controle? Tem que entender um pouquinho sobre gestão do metabolismo. Gestão metabólica. Essa palavra nem existe. É importante começar a entender essas coisas aí. Até peço, quem se tiver interesse, se inscreve para não perder contato, porque eu vou a cada vídeo compartilhando conceitos. As pessoas são conceitualmente analfabetas. O verdadeiro alfabetismo é conceitual. Então, quando você entende o conceito gestão metabólico, eu sou metabolismo, né? Eu não posso ter pressão baixa, pressão alta. Eu não posso ter pré-diabetes. Eu não posso ter problema com açúcar, álcool. Não posso ficar tomando remédios que eu detono meu fígado, meu rim, minha vesícula. Eu tenho que cuidar para poder ter uma gestão metabólica, para meu corpo funcionando, tinindo. A gente fala purring. Não, Depois a gente tem que fazer uma coisa, depois da gestão metabólica, gestão hormonal. Para ter hormônios, serotonina, dopamina, feromônio para a mulher. Né? E não cortisona e testosterona e mulher começa a virar com voz grossa, ter pelo por todo lado, sabe, ficar agressiva. Nenhum homem pode ficar com muito testosterona. Eles acham que eu vou tomar testosterona. Não. Assim, isso transforma a pessoa numa besta selvagem descontrolada. Todo mundo tem que ter modos, todo mundo tem que ter autocontrole. Então, gestão metabólica para poder ter gestão hormonal. Porque quando a gente tem hormônios bons, cabelo fica lindo, pele fica lindo, imunidade fica maravilhosa, você reverte o envelhecimento, fica cada vez mais jovem, a voz fica voz jovem, não voz de velho, grosso, sabe? E uma vez que você faz gestão metabólica, gestão hormonal, você consegue fazer gestão da vida. Eu vou dormir 7, 8 horas, vou alimentar 5 vezes a cada 2 horas, né? Eu vou me alimentando com coisas, frutas, legumes, vitaminas, sopas, vou me hidratar regularmente, vou praticar tudo leve, movimentos leves, respirando, suave. Eu vou fazer
gestão da minha vida, para que eu tenha uma vida tranquila, sem escândalos e brigas, sabe? Sem transtornos. Assim eu consigo mais para frente fazer uma gestão do futuro, para poder construir um futuro seguro, sadio, tranquilo para mim. Mas nada disso a gente vai conseguir sem inteligência. Ele não vai acontecer por si mesmo. É por isso que o jardim, ele não cresce no asfalto. Ele nem cresce no calçado. Ele cresce onde tem terra, onde tem sol, água, né? Onde você tem uma muda e você cuida da muda. Então nós temos que fazer uma jardinagem do nosso corpo para ter hormônios bons, para ter, né, assim, rejuvenescimento, e jardinagem do futuro, para pouco a pouco construir um futuro. E uma das coisas mais importantes é fazer gestão do tempo. Né? Gestão do tempo. Onde está indo todo o tempo? Então, eu vou compartilhar uma informação maravilhosa para todo mundo. A pessoa tem que abrir 8 janelas de 45 minutos durante o dia. E depois desses 45 minutos, 15 minutos de time out. 45 minutos, acordar, vou me arrumar. Tomar banho, troca de roupa, dar uma arrumada. 45 minutos é muito tempo para isso. Ok? Aí chega no escritório, 45 minutos, arruma a pauta do dia, arruma a mesa, arruma as prioridades. Depois, 45 minutos, ligar, resolver, né? Seguir as prioridades, o checklist. Depois, pausa para almoçar, para pensar, se esqueceu. Antes de ir para o almoço, olha a pauta, se faltou, planejar à tarde. Chegou do almoço, um pouco do sol, respiração, mais 45 minutos do que precisa ser feito, que não foi feito de manhã. Depois mais 45 minutos, o que realmente precisa de muita concentração, muita atenção. Depois um final 45 minutos, wrap up, fechando o dia, ver se não faltou nada. No intervalo de cada 45 minutos, um chá com frutas, né? Alguma coisa para manter o nível metabólico, senão a energia cai, você cai de produção. Manter-se presente, manter-se atento. E durante esses 45 minutos, 45 minutos para sair para trás da mesa e pensar em agradecer o dia, agradecer a vida por poder viver assim, agradecer a inteligência que ajuda a organizar tudo. Precisamos nos organizar. Agradecer o futuro, né? Para que ele sorria para a gente. Olha o que eu estou fazendo, por favor, abre um portal para mim. As pessoas, eles não fazem gestão do tempo, gerenciamento do tempo. Tempo não existe, como a vida não existe, como a inteligência não existe, como o futuro não existe. As pessoas estão numa trombada só. É como há um conceito, se chama andar do bêbado, né? As pessoas estão vivendo assim, como se fossem bêbados, andando para cá, depois para lá, depois parando, segurando para não cair, depois de novo para cá, para atrás de uma distração, alguma, sabe, entretenimento. E estão aí, andar de bêbado, que chega a lugar nenhum. Então, resumindo, né, precisa apertar aquele botão no nosso dashboard, pausa, agradecer, humildade, ok? E muito obrigado, até o próximo vídeo e muito obrigado de novo por acompanhar a gente até esse ponto. O próximo vídeo vai ser imperdível.